Mas vamos fazer mais exercício aqui para vocês, para a gente fixar essa matéria, tá? De indução eletromagnética, lá do eletromagnetismo. Duas barras metálicas, GF e DH, estão se deslocando com a mesma velocidade em um campo magnético uniforme, conforme mostra a figura. As barras estão ligadas pelos fios, aí botou dois fios, GD-FH. Analisa as afirmações seguintes e assinala aquelas que estão corretas. Então está aqui, ó, a barra, né? Uma barra HD e outra GF. Está aqui a primeira barra e está aqui a segunda. Observem, vestibulando, que aqui, ó, eu tenho, então, aqui é um fio, né? Formou o que, então? Uma espira. Tá certo? Aí observa aí a figura, ó. Em ambas as figuras haverá uma separação de carga, certo? Porque aqui nós vimos que quando eu tenho, lá no início dessa aula, quando eu tenho aqui um metal, uma barra metálica, dentro de um campo magnético, ele variando ou não, observe que aí o campo magnético está uniforme. Então não está havendo variação de fluxo, tá certo? Então o campo magnético está uniforme. Mas esse campo magnético, como a velocidade está para a direita e o campo está entrando, então olha aqui para mim, vestibulando, ó, vocês viram isso em sala de aula, vocês vão ter que fazer isso, ó, o campo entrando, está um xizinho aí na figura e a velocidade indo para lá, acompanhando aí, olha aí no vídeo rapidinho, olha aqui comigo, olha aqui comigo agora, isso. Então quando você der um tapa, a força vai ficar para cima, então eu vou ter positivo no ponto D e negativo lá embaixo, que as cargas negativas é o sentido contrário, vão para o sentido contrário da força magnética. Então a força magnética nas negativas vai atuar nelas para baixo. A mesma coisa ocorre lá em G, positivo e negativo, ok? Beleza? Aí ele pergunta, em ambas as barras haverá uma separação de carga? Sim, porque eu tenho o quê? Eu tenho, ó, um metal no ímã, sempre que eu coloco um metal no ímã, vai separar as cargas, tá certo? Agora, cuidado, só vai gerar eletricidade se variar o campo. Letra B, a extremidade G fica positiva e F negativa, isso, G positiva, né, F negativa, muito bem. A extremidade D fica positiva e H negativa, muito bem, D positiva, como nós vimos, H negativa, é só aplicar a regra da mão direita. Tiver dúvida, pergunta ao seu professor, que a questão é importante. A força eletroinduzida em G é igual à força induzida em DH, então a força elétrica induzida é BLV, tá certo? Aí ele pergunta, não haverá corrente induzida nos fios condutores porque as forças de eletromotriz nas duas barras são opostas? Então, pessoal, o que é que acontece? Aqui, ó, observe que não há variação de fluxo. Eu tenho um campo magnético uniforme e o campo está o tempo todo. Então, eu estou com a espira, tá? Mas eu estou com a espira constante, de uma área constante, dentro de um campo constante. Observe, eu vou voltar aqui à questão anterior, só para você perceber, mais um pouquinho, aguenta aí. Aí, ó, eu vou apagar aqui para você ver a diferença. O que é que acontecia aqui, ó? Aqui, ó, eu tinha campo magnético nesse pedaço da espira, tá? Mas aqui fora não tinha mais, ó. Aqui o campo era zero. Então, à medida que ela ia andando, ia diminuindo essas linhas, tá? Essas linhas, quando essa espira tivesse mais para cá, ó, essa espira tivesse aqui, só ia ter essas linhas agora, ó. As outras já era variando, então ela está variando o campo, né? Então, aqui nós tivemos tensão entorcida, deixa eu apagar. Se aqui eu tivesse campo de novo, ó, campo de novo, campo de novo, campo de novo, campo de novo, né? Eu não ia ter variação de fluxo, porque eu ia ter campo o tempo todo, essa espira ia estar sempre do mesmo tamanho, na outra hora ia estar aqui, ó, mas com os mesmos campos, com as mesmas linhas de indução. Então, para ver essa parte de corrente, tá? É necessário que a gente tenha variação de fluxo no tempo, ok? Então, nesse caso aí, nós não teríamos variação de fluxo no tempo. Nesse caso aqui, nós teríamos, como nós vimos e calculamos, porque uma região tem campo, está aqui, ó, e essa outra aqui não tem, ó.
Então vai variar. Aqui tinha campo, está representado por um X, aqui tinha campo, e ela está com uma certa velocidade e ela vai saindo do campo. Ok? É como no videozinho, ó, tá? Lá no vídeo, olha só, volta de novo o vídeo da espira girando lá. Veja que hora entra a linha de indução, hora não entra. Então ali tem tensão, ali vai ter corrente elétrica quando o circuito fechado, porque exatamente hora tem linha, hora não tem. Veja aí na figura, no videozinho aí, ó. No vídeo você vai ver essa espira girando. Hora tem e hora não tem fluxo, ó. Se a espira tivesse parada, tá? Ela aí tá rodando, é como ela tivesse em movimento. Porque hora passa a linha, ó, não passa agora, agora passa. Não passa agora, agora passa, não passa, passa. Então aí é a mesma coisa. Agora se ela tivesse parada, aí agora parou. Se ela tivesse parado o tempo todo, aí ó, se ficar assim parada, tem a espira, tem o ímã, mas não há variação de fluxo. Tem o fluxo, observa aí na figura, tem o fluxo, tem a espira, tá certo? Tem o ímã, mas não vai ter corrente alternada, não gera energia, não ia gerar a nossa energia, a nossa corrente alternada. Por quê? Porque ele parou. Agora, quando ele está em movimento, aí há variação de fluxo. Agora tem, ó, agora não tem. Então, está variando o campo, ok? Volta aqui no desenho. Aqui, ó, vai variar porque ela está se movendo com a velocidade v. Ela está, como a figura disse, ó, emergindo, ela está saindo de um campo. Então, se ela está saindo de um campo, ela está tendo campo e está diminuindo, vai chegar um tempo que ela não vai ter mais campo e não tem mais tensão. Mas enquanto ela estiver emergindo, saindo, ela vai ter, tá certo? Então, é um caso importante de ver, porque nesse caso aqui, ó, o campo está constante. Observe aí que o campo está constante o tempo todo, eu tenho o ímã. Então, para onde eu ando, eu tenho o ímã. Então, tanto faz essa esfera estar aqui ou mais aqui, tá? Agora, se ela estiver saindo, tá? Aí era diferente. Tá aqui, ó, ok? Ela tinha que estar saindo. Agora, se esse desenho estivesse um pouco mais para cá, a velocidade saindo, aí hora eu tenho um campo, hora eu não tenho, estaria saindo. Aí eu teria corrente. Mas nesse caso aí, a corrente é zero. Por quê? Porque não está ocorrendo aí variação de fluxo, ok? Vai atuar uma força aqui nessa carga, porque aqui eu tenho força e tenho um campo, ou eu tenho velocidade e tenho um campo, vai aparecer uma força magnética nesses elétrons, tá certo? Agora, essa força magnética, como nós vimos pela regra da mão direita, ela aqui vai ficar cargas positivas, aqui as cargas negativas. Agora, nós não vamos ter corrente elétrica induzida exatamente porque o campo aí está constante e eu tenho aqui duas pilhas, né, por assim dizer, pilhas alternadas, eu teria aí duas correntes, teria aí duas tensões, mais e menos, mas com o mesmo valor, com a mesma voltagem, que também não iria produzir corrente também de outra maneira, ok? Nem corrente contínua, nem alternada, beleza? Já que é a mesma placa, a mesma velocidade, tudo igual. Então, todas estão corretas. Não haverá corrente induzida? Muito bem, não haverá. Então, correta também. Todas as 5 corretas. Ok, vestibulando?